em que a minha mãe deu seu último suspiro, com os olhos abertos. Eu, segurando a sua mão, a mão soltou da minha, eu deitei meu rosto para ouvir, e ouvi o último batimento do coração da minha mãe. E eu vi que minha mãe foi embora naquele momento. E eu me despedi lindamente, agradeci aquela grande guerreira, aquela negra maravilhosa, aquela mulher de fibra que foi a minha mãe. E abracei ela e chorei muito, muito. Quando eu olhei a enfermeira em pé, o corpo de enfermagem, que o balcão dava para ver dentro do quarto, as enfermeiras também chorando. Os médicos vieram e deixaram eu por uns 10 ainda minutos me despedir da minha mãe. Respeitaram. E ali eu vi a moça fazer os sinais para atestar o óbito e não deu sinal de vida. E dali eu vi eles prepararem, cobrirem com lençol e levar o corpo da minha mãe para um necrotério. Mas o mais sublime e nobre de tudo isso é que, meses depois, um irmão meu, evangélico, diz ser da Mundial, e me chamava de herege, de apóstata, de espírita, de perturbado, de endemoniado, como todos os outros. 3 horas da tarde, 3 meses depois que minha mãe foi embora. Ele está em pé na sala da casa da minha mãe. Tem um sentimento como que de desmaio ou de sono, e ele senta rapidamente no sofá, e ali ele apaga. Ele apaga e ele se vê num lugar lindo, maravilhoso, com um gramado que ele nunca viu no mundo, nem nos países mais bonitos, em campo de golfe. E ele vê uma casa muito bonita, branca. E nessa casa ele se aproxima e vê quem? A minha mãe sentada, feliz, sorrindo, sem ferida na perna, sem doença. Mas ela não fala. Lembra que eu disse? Eles não falam mexendo como eu estou falando aqui. É telepaticamente. Ela chama ele e aponta para o fim da porta, que dá da sala, que passa e vai lá para a cozinha. E lá tem um quintal no fundo. Ela aponta para ele lá. E ele diz, mas o que a minha mãe quer? E quando ele vai até o final, ele vê aquele gramado, aquelas flores, aquele jardim, aquela coisa maravilhosa, aquele dia, aquele clarão, aquela coisa linda. E mais para frente ele vê uma mesa com cadeiras brancas de mármore. E ele vê pessoas sentadas lá. E a mãe aponta. E ele vai até lá. E de forma espantosa, ele não acredita no que ele vê, em quem ele vê. Aí você me pergunta, a sua irmã? Não. Ele vê sentado na mesa, eu e os meus 3 filhos. E ele fica boquiaberto. E quando ele volta ao normal, ele conta isso para a família inteira. E ninguém sabe entender. Mas a minha mãe me disse, a espiritualidade me disse, que isto era para mostrar para eles, que se dizem evangélicos, donos da verdade, batizados, ceia, frequentam a igreja, de que a minha fé, ela é pura. A minha fé, ela é verdadeira. Não estou falando da minha religião, da minha fé, da minha comunhão, da minha intimidade, da minha sinceridade com Deus e com a espiritualidade.
que a minha fé estava conectada com a espiritualidade o tempo todo e conectada entre eu e os meus filhos e conectada com a minha mãe, mesmo fora de um corpo. Depois, numa outra situação, eu sonhei e vi eu deitado num sofá, como num leito de hospital, e aparecia minha mãe, agora mais bonita ainda, com um jarro de ouro, e ela jogava sobre a minha boca aquela água que saía, matava a minha sede e me alimentava. Aquela água saía com um monte de letras em hebraico, para a minha alma, para o meu espírito. E tantas outras experiências que eu tive com a espiritualidade. Uma querida colega nossa da Zona Leste, aqui em São Paulo, que esteve com Covid, teve trombose, estado gravíssimo, foi entubada, ficou em coma. Pediram oração, eu orei. E quando eu orei, eu vi um homem, um senhor, emanando luz, energia sobre o corpo dessa nossa colega, dentro da UTI, e depois segurando nas mãos. E perguntei quem é esse senhor. Na visão que eu tive, quando eu estava orando, eu pergunto, e só veio o nome Mozart. Não sei quem é Mozart, nunca vi Mozart na minha vida. Não tenho intimidade assim com essa colega que conheço há 5 anos. Apenas. É colega mais da minha esposa e da minha cunhada. Mas quando o áudio foi da oração e desse depoimento para a filha dessa nossa colega, ela ficou emocionada, boca aberta. E quando essa nossa colega